mulheres que acompanharam Jesus, que o entenderam. E hoje nós vamos falar de algumas, só de algumas mulheres, e deixamos por final a sua mãe. Mas nós falamos no começo de quando nós vamos falar então, a primeira mulher que nós vamos falar é a esposa de Zacarias. Zacarias e Isabel ou Elizabeth já eram velhos, muito velhos. E naquele tempo, a mulher que não engravidava era uma grande vergonha. E ela vivia escondida, porque já velha, não tinha saído nenhum fruto do seu ventre. Só que o anjo Gabriel aparece para ela e disse que ela ia ser mãe. Ao mesmo tempo, o sacerdote Zacarias, o seu esposo, também recebe esse recado do anjo Gabriel. Só que disse para ele que a partir daquele momento ele ficaria mudo. Então ele não podia falar mais nada. E quando ele sai, ele entra no templo. Quando ele sai, as pessoas conversam com ele e ele não fala mais nada, ele não responde porque ele não podia falar. Maria soube que Isabel estava grávida. Então ela vai ao encontro de Isabel. Isabel também é conhecida como Elizabeth, que em hebraico quer dizer adoradora de Deus, ou obra de Yahvé, ou Deus é plenitude. Alguns lugares dizem que ela era prima de Maria, em outros lugares fala parenta. Maria estava grávida de 1 mês. Quando ela soube que Isabel já estava grávida de 6 meses, ela vai visitá-la. Para isso, ela anda de 4 a 5 dias viajando para visitar a filha, a prima. Quando ela encontra com Isabel, Isabel vê que Maria está chegando e ela não sabe o que se deu com ela. Então ela reverencia Maria, ela cai praticamente de joelhos e diz para Maria: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. E ela não entendeu de onde vinha tudo aquilo. Então ela se pergunta: de onde me provém isso de mim, né, para visitar-me? E aqui é um caso de reencarnação, que os nossos irmãos intérpretes da Bíblia não se dão conta. Quem falava isso, ela disse: quem me vem me visitar é a mãe do meu Senhor. Então, ela não sabia que quem falava por ela era Elias, ou João Batista, que estava no seu ventre. Ele vinha dar a boa nova do nascimento do Cristo. Quando Maria se encontra com Isabel, João dá praticamente um salto, porque ele reconhece o Cristo. Então era reconhecimento naquela hora. Foi de uma beleza tão grande e as duas conversam por algum tempo, e dali a algum tempo Isabel tem o filho João Batista. Naquele tempo, o filho recebia o nome do pai, Zacarias. Mas o anjo Gabriel já havia dito para ele que o nome dele seria João. E também Isabel, quando vai fazer a circuncisão, que no caso deles, muito conhecidos, e ele era sacerdote, foi na casa deles. E a hora que ela diz João, a mulher não podia, ela não tinha voz ativa, ela não podia falar nada. E eles disseram que não, que seria então o pai Zacarias. Aí Zacarias, pela primeira vez, não se esqueça que ele estava mudo, ele vira e fala João, porque o anjo havia dito para ele, Gabriel, havia dito para ele que o menino se chamaria João. Talvez Isabel fosse uma das mulheres citadas por Lucas, e no capítulo 8, do versículos de 1 a 59, porque muitas mulheres o conheciam, e a partir do momento que o conheciam, o seguiam.
participavam e bebiam da fonte de água limpa, que era a verdadeira palavra de Deus, vamos dizer assim. Então, uma delas seria Maria Madalena, que nós falamos tanto, que uma maioria dos oradores que aqui vêm, os palestrantes que aqui vêm, falam de Maria Madalena, a mulher pecadora, da qual saíram 7 demônios. Joana, a mulher de Cusa, que nós vamos falar hoje. Susana e muitas outras mulheres. A segunda mulher que nós vamos falar é a mulher equivocada. Nós vemos aí, nesse quadro, Jesus escrevendo no chão. E uma mulher que foi jogada praticamente ao chão e Jesus abaixado conversando. O que tinha acontecido com essa mulher? Então João, no capítulo 8, versículos de 2 a 11, foi o único nos evangelhos a citar o caso dessa mulher. Então, provavelmente, ele tenha sido testemunha ocular desse fato. Então, era outono. O outono nessa área é muito bonito, muito lindo, e era o término das festividades dos tabernáculos ou festa das tendas. E o povo de Israel considera essa festa a mais bela, a mais movimentada, porque lembrava a história do povo de Israel. Então, cada família deveria construir nos arredores de Jerusalém uma cabana de folhagens. E nessa cabana, eles ficavam morando uma semana, para lembrar os 40 dias que eles ficaram rodando no deserto. E eles ficavam esses 40 dias e não tinham onde ficar, então eles faziam casas de folhas e ali eles ficaram. Então, para guardar a lembrança dessa data, eles refaziam todo o caminho, faziam as casinhas e ali ficavam morando. Quais eram os rituais dessa festividade do tabernáculo? Toda manhã saía uma procissão de sacerdotes e eles desciam um monte que se chamava Moriá, até a fonte de Siloé. O povo saía andando, carregando palmas, ao som do chofar, que era um chifre de carneiro, que quando eles tocavam, soava como se fosse uma trombeta. Esse sacerdote colhia a água num vaso de ouro, subiam até a colina do templo, onde os sacerdotes, então, derramavam essa água do chofar, misturada ao vinho, ao altar dos holocaustos. Então, eles faziam muito esse tipo de coisa. Tinha holocausto ainda naquela época. Jesus viera participar dessa festa. Ele vinha ver porque ele respeitava. A gente não pode se esquecer de que no início, quando criança, ele foi educado e, entre aspas, para conhecer o Torá. Então ele conhecia, já era da alma dele, era ele, né, o Salvador, mas ele humildemente aprendeu com os pais. E ele começou a pregar a boa nova, a falar de amor, no meio daquele povo que ainda ia atrás de colocar presentes, de levar animais para ser morto. E Jesus então ia falar que não precisava de nada daquilo, e ele falava de Deus, ele falava daquilo que ele viera como médium de Deus ensinar aos homens. Nisso chega um grupo de fariseus e interrompe Jesus. Traz uma mulher adulta. E ele disse, e os fariseus, eles estavam sempre procurando um meio de pegar um erro em Jesus. Eles trazem essa mulher adúltera. Nós estamos acostumados a ouvir falar só de Madalena, mas Jesus age com essa mulher mais ou menos, ou da mesma forma, vamos dizer assim, como ele agiu com Madalena. Então ele se abaixa, eles vêm, os fariseus vêm, traz a mulher, joga ali no meio, para ver qual seria a reação de Jesus. Jesus estava abaixado e escrevendo. Quando ele escreve, os homens se aproximam, desde os mais velhos até os mais novos. E atrás desse grupo de homens estava quem? O marido da adúltera. Jesus então escrevia. No caso de Madalena, diziam que ele escrevia o nome das pessoas. Nesse caso,
ele escrevia as mazelas morais de cada um. Então, o primeiro que chegava e lia, estava escrito lá, ladrão, e ele saía. O outro estava escrito assim, adúltero. Geralmente os mais velhos têm mais erros que os jovens. E o adúltero saía. E cada um ia vendo qual era o seu defeito moral, qual era o seu vício, e eles iam saindo. Quando Jesus olha, eles se afastam, e Jesus então fala aquela frase: aquele dentre vós que estiver sem erro, atire-lhe a primeira pedra. Ora, cada um chegaram e vira qual era o seu defeito. Então cada um deles ia saindo, inclusive o marido. Inclusive o marido. E a mulher então abaixada, esperando que ele desse a palavra final. E ele pergunta para Jesus: mulher, onde estão... Pergunta para a mulher, Jesus pergunta para a mulher: onde estão aqueles que te acusaram? E ela fala assim: nenhum está aqui, Senhor, todos saíram. Aí Jesus disse para ela: vá e não tornes a pecar. Então, naquela noite, a equivocada vai na casa que recebia Jesus e conta para ele por que pecou. Essa mulher, recém-casada, amava o marido. Só que o marido não lhe dava atenção. Pouco tempo depois, ele retomou a vida de solteiro, de noitadas, de mulheres. E ela, mulher jovem, bonita, procurava conversar com ele, procurava agradá-lo. Ele não tinha uma palavra de amorosidade, tratava completamente sem respeito. Sempre tem uma pessoa, um adúltero. Então tinha um homem que agradava, tratava ela com carinho, trazia pequenos mimos. Então ela peca. Só que ela se arrependeu. Ela se arrependeu daquilo e ela conta para Jesus por que ela pecou. Mas Jesus disse para ela: vá e não peques mais. Bom, essa mulher, ela morava em Jerusalém. Só que todo lugar que ela ia, as pessoas se viravam e falavam assim: lá vai a pecadora, lá vai a prostituta. E ela viu que não teria lugar para ela. Não podia contar com o marido porque ele não a perdoara. Não podia contar com os pais, porque ela não havia respeitado a casa dos pais. E os amigos desapareceram. Então, nessa conversa com Jesus, Jesus disse para ela assim, que a memória do povo é duradoura com as faltas alheias. Nós gostamos de mostrar a falta do outro, mas a gente não se analisa. Está aí o problema. Está aí o problema. Então, para a gente, se nós pensássemos bem e olhássemos quais são os nossos vícios morais, provavelmente nós não enxergaríamos o vício do outro, que é mais ou menos o mesmo que nós temos. Naquele tempo, os homens e as mulheres também não viam isso. Então, quando Jesus conversa com ela e diz para ela que a multidão, que as pessoas guardavam o vício alheio, mas não se olhava, ele quis dizer para ela o seguinte: olha, muda daqui, vá para outro lugar, porque outro lugar que ninguém te conhece, você vai poder levar uma vida normal. E assim ela vai. E ela consegue uma residência bem humilde em Tiro, cidade próxima. E tinha uma casa humilde. Nessa casa, porque todas as mulheres que conheciam Jesus, elas começam a segui-lo. Começam a seguir e começam a entender a boa nova. Então ela, como tantas outras, nesta casa muito simples, muito humilde, virou uma casa do caminho. Ela passa a receber as pessoas sofredoras e sofridas. Quando foi uma noite, ela recebe um homem, trazem-lhe um homem quase morto. Então o que ela faz? Ela lava as chagas dele, ela dá um caldo reconfortante. Depois que ela faz isso, ela fala de Jesus. Ela fala das promessas de Jesus. Ela fala da beleza que fugia de tudo aquilo que eles conheciam. E o homem, então, conta a história dele, que é interessante. Ele diz assim: esse Galileu que você está falando,
esse homem que você me conta a história, eu o conheci. E eu o odiei. Odiei com todas as forças da minha alma. Porque ele perdoou a pecadora. E para mim, que fui traído, ele não dirigiu uma só palavra. Então eu saí de lá, porque era eu o traído. E ele a perdoa. Por quê? Só que com o tempo, eu comecei a raciocinar. Comecei a pensar que eu não tinha sido o marido ideal. Eu não tinha sido o companheiro. Então eu comecei a enxergar qual era o lado dela. E eu não encontrei mais. Procurei até que fiquei doente e aqui estou. Ela reconhece o marido. Era ele. Então, nesse instante, ela pega a mão dele suavemente e diz: Deus é amor. E Jesus, por isso mesmo, nunca está longe daqueles que o querem e buscam. Agora durma em paz, enquanto eu velo, porquanto nós ambos já o encontramos. Olha a beleza dessa história. Então não era ela que sozinha que havia encontrado. Como ela se modificou, o marido, ela começa a mandar mensagens de amor para esse marido. Ele também começa a pensar, a raciocinar naquilo que ele havia feito. Então ela diz para ele: durma em paz, porque a partir desse momento não foi só eu que encontrou Jesus, nós ambos o encontramos. Eita, o que eu faço? Sou ótima nisso. A produção caiu lá. Essa história é linda. A terceira história é a história da Berenice, Serápia ou Verônica. Todos nós já ouvimos falar na Verônica. Todos. Ela viera de Cesareia de Filipe, na Decápole. Essa mulher é a história da mulher hemorroíça. Ela tinha um fluxo de sangue, fazia 12 anos. E toda mulher que fica menstruada por um período, ela fica impura. E essa pobre mulher estava impura, menstruada, fazia 12 anos. Ora, então todos aqueles que se aproximavam dela ficavam longe. Inclusive a família. Ela tinha dinheiro. Então ela recorreu a médicos, sacerdotes, exorcismos. Eles faziam ela beber coisas amargas, coisas horríveis. E nunca parava aquele fluxo. Gastou tudo o que possuía. Até que um dia ela ouviu falar no médico das nossas almas. Ela ouvira falar de Jesus. Que todos aqueles que dele se aproximava conseguia não só a cura do corpo, mas principalmente a cura da alma. Então vai a Cafarnaum e lá ela encontra Jesus. Todo mundo que via Jesus queria ver-lhe, queria falar-lhe, queria tocar-lhe. Na noite anterior, Jesus vindo para a cidade, tinha tido uma tormenta. Ele dormia no fundo do barco e tinha tido uma tormenta no lago de Genezaré. Então os apóstolos ficaram morrendo de medo, porque eles vão, agora nós vamos morrer. Aí Jesus levanta e diz para o vento, para ele parar. Ele dá ordens à tempestade e fala: cesse tudo. E eles viram Jesus falar isso. Então foi uma maravilha. E eles chegaram sãos e salvos. Ora, os discípulos tinham o maior prazer, a maior alegria de contar aquilo que havia acontecido. Quando ela vinha vindo, ela ouvira falar de todas as curas que Jesus tinha feito. Jesus tinha abençoado e curado cegos, paralíticos. Jesus havia perdoado mulheres equivocadas,
ela precisava de encontrar Jesus, porque ela já não suportava mais. Magra, esquálida, ela vai ao encontro do mestre. Mas antes era uma multidão, que antes dela se aproximar de Jesus, ela vê chegar um homem distinto, chefe da segurança local. Esse homem é Jairo, que roga a Jesus para curar a sua filha. E Jesus então ouve Jairo, sai com ele, com a multidão, e ela acompanha à distância. Só que a hora que eles vão indo, a multidão inteira, Jairo na frente, mas antes que tal acontecesse, chega uma pessoa e diz para o Jairo: não precisa de pedir para o mestre, porque a tua filha já está morta. Aí Jesus diz para ele: ela não está morta, ela dorme. E ele sai com Jairo. A hora que eles passam por uma rua estreita, ela consegue tocar a pontinha da roupa de Jesus. Então Jesus diz o seguinte: quem me tocou? O Pedro, ele era muito interessante. Foi o Pedro que disse: Senhor, como nós vamos saber quem tocou o Senhor? Com essa multidão, quem me tocou? Aí Jesus diz assim: alguém me tocou, porque senti que saiu de mim uma virtude. E a mulher se joga no chão e diz para ele: fui eu, Senhor. Guardava a certeza que em tocando-te as vestes, recuperaria a saúde. Olha que coisa maravilhosa. Ela não esperava conversar com Jesus. Ela tinha certeza que se chegasse próximo e conseguisse com a ponta dos dedos, ela consegue tocar as vestes do Cristo e ela se cura. Quando ela se sente curada, Jesus então diz para ela: filha, vai em paz, a tua fé te salvou, fica livre do teu mal. Isso é maravilhoso. Quantos de nós temos coragem, temos a certeza de que a nossa fé vai nos curar? Então nós não nos curamos dos nossos males justamente pela nossa falta de fé. É aí que está o problema. Então essa mulher, ela recebe esse benefício e ela volta para o lar. Ela volta para casa. Então todos sabem que ela se curara. Ela volta para os amigos. Mas reza o Evangelho que todas as pessoas que se aproximam de Jesus nunca mais serão as mesmas. Aquelas que realmente conhecem Jesus, se sentem tocadas no imo da alma e nunca mais serão as mesmas. Então aquelas pessoas, a família, os amigos, os parentes, que não a compreenderam, ainda não haviam sido tocados por Jesus, pela fé, pelo Cristo. E ela então viu que se ela conseguira a cura do corpo, ela perdera a paz de espírito. Porque ela passa a compreender que ali já não era mais o lugar dela. Ali onde ela havia sido colocada do lado. Ali onde ela não sentira nenhum apoio, não tinha sido amada. E aquele homem desconhecido de que ela havia ouvido falar com tanto amor, ela apenas tocara e ele havia curado. Então ela sai de lá e é uma das mulheres que seguem Jesus e que começa a pregar a boa nova. Quando Jesus é preso, quando Judas, no momento infeliz, entrega o Cristo por 30 moedas. E ele vai preso. E todos aqueles por onde ele passava, jogavam pedras, cuspiam, batiam. E ela vai de longe acompanhando o sofrimento do Cristo. Ela burla quando ela vê que ele está ensanguentado, aquele rosto machucado, mas o olhar era o mesmo. Ele já não falava. Ela olha para ele, a soldadesca enfurecida no entorno.
ela burla a vigilância desses soldados. E ela trazia uma toalha branca. Envolve-lhe a face ensanguentada e dorida. Quando a retira, nela estava o rosto dele, tingido de sangue. Ela olha para Jesus. E o que ela vê não é a voz, mas ela ouve a voz interna que diz: vai em paz, lembrar-me-ei de ti. Uns dizem que essa mulher se chamava Serápia. E a partir desse dia, ela passou a se chamar Verônica, que quer dizer verdadeira imagem. Então, a imagem que estava inscrita na toalha branca, fora ela que tinha conseguido. Serápia, Verônica ou Berenice, que importa? Essa mulher representa para nós a verdadeira gratidão. Então, aqui está a figura de Serápia, de Berenice ou de Verônica, e ela com a toalha, onde a hora que ela retira, está perfeita a imagem do Cristo. Joana de Cusa. Quem não se lembra de Joana de Cusa? Essa mulher era casada com um homem riquíssimo, um homem poderoso, só que ela era infeliz, porque assim como a outra mulher, ela também se sentia desamada. O marido se interessava pela política, se interessava por tudo, menos por ela. Ela não tinha a bênção, nem a bênção de um filho. Era de uma bondade, de uma amorosidade muito grande, mas ela sentia falta do companheiro. Então, nós devemos prestar atenção nas histórias do Cristo, porque o Cristo passa como grande contador de história para as outras religiões. Porque ele ensinava a partir das parábolas, porque o homem da época não tinha condição de entender ainda os seus ensinamentos. E os exemplos que ele dava eram reconhecidos, eram vistos e eram anotados pelos seus seguidores. Então, nesse momento, Joana se encontra com Jesus e fala das suas dores. Lucas se refere a ela em duas oportunidades. No capítulo 8, versículos de 1 a 3, e no capítulo 24, que está logo abaixo. E Lucas, então, diz nesse capítulo: e andavam com ele os 12 apóstolos, e algumas mulheres que tinham sido livradas de espíritos malignos e de enfermidades, e ele dá exemplo dessas mulheres. Maria, chamada Madalena, que é a mais lembrada delas, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, a mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e tantas outras. Então, dentre elas, no capítulo 24, ele a identifica como uma dessas mulheres. E a Joana era casada com um alto funcionário de Herodes. Ela ouvia Jesus. E ela tinha verdadeira fé. E ela falara para o marido, para Cusa, de Jesus. Então ela diz: eu encontrei um homem que é capaz de não só falar aos nossos ouvidos, mas fala ao nosso coração. Ele não deu confiança. Então ela diz: todas as coisas da terra são passageiras. Nós precisamos de procurar as coisas do céu. Ele não dá a menor confiança. Então Joana, quando fala com Jesus, ela diz do desgosto e fala: Senhor, eu não tenho nem mesmo um filho para me fazer companhia. Aí Jesus diz para ela: vá, filha, ser fiel. Então, uma coisa interessante, Jesus diz para ela, que era para ela ver naquele marido que não tinha um mínimo, um olhar de amor para ela, só lhe dava as coisas materiais, mas ele tinha muitas coisas positivas, que era para ela deixar de ver o lado negativo e passar a enxergar
as virtudes que ele tinha. Assim ela fez. Ela passa a encontrar Jesus em todos os lugares onde ele estava e ela passa a ver as virtudes do marido. Nesse meio de tempo, ela é engravida e tem um filho. Então, nos anos 54 a 68, o Império Romano era governado por Lúcio Domício Enobarbo, que é chamado Nero. O historiador Tácito diz que ele tinha uma forma singular de matar os cristãos. Ele gostava de queimá-los. Então ele usava esses humanos como tochas vivas, embebidas em alcatrão, e ele sofria de insônia. Então ele ficava andando nos jardins e ele gostava de ser alumiado por tochas. E eram pessoas que queimavam. Vocês imaginem o cheiro. Como que ele era doente da alma. Ele gostava desse tipo de coisa. E a casa dele, a Domus Áurea, era chamada de Casa Dourada, no Monte Aventino. Nesse lugar, ele havia executado de 200 a 300 mil pessoas. Né? Nesse meio de tempo, o marido dela sofre perseguições políticas e ele morre. Quando ele sofreu essas perseguições políticas, o que o governo faz? Retira dela praticamente todas as coisas materiais. Mas como ela ficava muito em casa e ela era muito boa, ajudava os escravos, ela aprendera a trabalhar. Então o que ela faz? Com um filho nos braços, ela sai e vai trabalhar na casa das pessoas. E nunca deixou de ser cristã. No dia 27 de agosto de 68, nas proximidades das águas termais de Caracalla, no Monte Aventino, ela foi presa como cristã. Junto com ela, muitas outras pessoas. E ela era uma tocha, Joana de Cusa, e a outra tocha era o filho. Então o filho chorava, que era jovem ainda, mocinho ainda, e ele dizia para ela: repudia Jesus, minha mãe. Não vês que nos perdemos? Abjura por mim que sou teu filho. E Joana, nesse instante, ela se lembra do encontro que tivera com Jesus. Ela se lembra de tudo que ele havia oferecido a ela. Ele ofereceu não uma vida faustosa na terra, mas ele havia dito que ela estaria com ele um dia, do outro lado da vida. Ela se lembra de todos os ensinamentos de Jesus, das curas que ele fizera. Ele não havia curado de chaga nenhuma do corpo. Ele havia curado Joana, também não havia curado das doenças do olho, mas abriram uma nova visão para ela, que era a visão do Espírito. Com isso, com os ensinamentos do Cristo, ela havia aprendido a amar as pessoas. Ela havia aprendido a compreender o marido. Se não era um homem virtuoso em todos os sentidos, ele era um homem bom. E com ele, ela havia tido um filho. Então, nesse instante, ela pensa no que Jesus disse para ela. E Jesus diz para ela naquela vez: vai, filha, ser fiel. Então, não era ele que ia ser fiel, era ela que era para ser fiel com tudo aquilo que ela tinha aprendido e com tudo aquilo que ela era. E ela olha para o filho e diz: cala-te, meu filho, você não sabe o que fala. Ela diz para o filho. Aí um verdugo olha para ela e diz, colocando fogo já nos pés da tocha, e diz para ela: o teu Cristo soube apenas ensinar-te a morrer? Joana fez um esforço sobre-humano e diz assim: não apenas a morrer, mas também a vos amar. É o amor aos inimigos.
quando nós oramos o Pai Nosso, perdoa as nossas dívidas, não é na medida. Assim como nós perdoamos aos nossos inimigos. Por isso que até hoje nós fazemos o Pai Nosso de forma mecânica e não sentindo os ensinamentos do Cristo na alma. O dia que nós aprendermos a orar e dizer, Pai Nosso que estais nos céus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós aí seremos verdadeiramente cristãos. Naquela hora em que ela e o filho viram tochas vivas, ela ouve a voz do divino pastor que diz para ela, Joana, tem bom ânimo, eu aqui estou. Olha a maravilha. A Maria de Betânia. A Maria de Betânia, ela era irmã de Lázaro. E aqui, nesse quadro, nós mostramos o final da história. Depois eu retomo o quadro. Então, no tempo de Maria e Marta, né, eram irmãs do Lázaro. Então, no tempo de Jesus, o perfume era uma coisa caríssima e necessária. Esse perfume era usado tanto por homens como por mulheres. Aqui é sudação, né? Por causa do suor, muito calor, né? Da sudação e pelo bom gosto que as pessoas tinham. Então, uma das coisas que a mulher levava como dote era o perfume. Era o perfume. E um dos mais caros e raros era o nardo. O nardo tinha um odor penetrante, um cheiro penetrante. E esse nardo foi o que Maria de Betânia derramou sobre a cabeça de Jesus. E esse perfume inundou a sala inteira durante o banquete em casa de Simão, o antigo leproso, que era um daqueles que havia curado Jesus. Maria, então, era irmã de Marta e Lázaro. E os autores descrevem esse lugar, Betânia, como sendo um lugarejo no caminho de Jerusalém para Jericó. Ele era cercado de imensos bosques de cevadas, pequenos olivedos e figueiras. Tudo ali era bucolismo, era a coisa mais linda do mundo, era como se fosse um conto de fadas aquele lugar. Jesus, quando chegava à casa de Lázaro, ele era recebido como membro da família. E ele representava como se fosse uma estrela colocada na parede, engastado na parede doméstica. Quando ele chegava, todo mundo corria atrás dele. E Maria, quando Jesus chega, Jesus começa a ensinar a boa nova. Maria não tem dúvida. Ela senta nos pés do Cristo e fica ouvindo os seus ensinamentos. E Marta era uma mulher prática, trabalhadeira. Então, ela vivia limpando a casa, ia receber gente em casa. Então, ela limpa a casa, arruma os móveis e ela vira para Jesus e diz o seguinte para ele. Senhor, por que o Senhor não manda Maria, que está aí só ouvindo o Senhor, e manda ela vir me ajudar? Eu estou atarefada. Olha a resposta que Jesus diz para ela. A palavra é semente da vida. Maria escolheu a melhor parte, que não lhe será tirada. Então a Maria estava aprendendo como limpar a alma, como asepsiar a alma, e não só a casa. Isso não significa que nós não tenhamos de limpar a casa, tem que limpar. Mas nós temos também que cuidar da nossa alma. Então, naquele banquete oferecido a Simão, uma semana antes da morte de Jesus, Maria então foi buscar na casa um vaso de alabastro cheio de bálsamo de nardo genuíno, que era aquele perfume caríssimo.
será que aquele vaso seria um dote que ele ia dar para o seu esposo? É uma pergunta, porque ela era solteira, as duas eram solteiras. Então é uma pergunta que se faz. E aí estava lá quem? Judas. E o Judas então observa que aquele óleo, aquele perfume que ela jogara na cabeça de Jesus, daria para alimentar 3.000 pobres. Então ele dá uma conversada e o Filipe então fica instigado por Judas. Então ele começa a ver que aquilo lá era um desperdício. Está em Mateus capítulo 2, versículos de 8 a 9. Aí Jesus, todos eles estavam escandalizados dela jogar aquele perfume e aquele desperdício onde já se viu, jogar em cima de Jesus tudo aquilo. Então Jesus vira e diz assim: por que molestais essa mulher? Ela fez-me verdadeiramente uma boa obra, porque vós tendes convosco os pobres, mas a mim nem sempre me tendes. Olha o que Jesus disse. Pobre sempre vai existir. Mas nós não aceitamos, nós não compreendemos. A mim, você nem sempre me tem. Então, por isso, derramando esse bálsamo sobre o meu corpo, fê-lo para me sepultar. Uma semana antes da morte dele, ele já tinha previsto tudo, já sabia tudo o que ia acontecer. Em verdade vos digo, que em toda parte onde for pregado o evangelho por todo mundo, publicar-se-á também a memória do que ela fez. Ele disse, esse fato vai ficar tão marcante que em todos os tempos vai ser lembrado. Está lá em Mateus, capítulo 26, versículo de 10 a 13. Eu só gostaria de lembrar que quando em todas as histórias colocam o homem como culpado, devo lembrar às mulheres que nós podemos nos reencarnar também como homens. Espírito não tem sexo. Então, uma vez nós encarnamos por uma experiência enquanto homem, e depois eu gostaria de não reencarnar tão cedo como homem, porque eu não me daria bem. Mas nós devemos pensar isso, porque a gente fala sempre o homem errado. Naqueles tempos, hoje não. Hoje a mulher, ela está buscando, não uma luta tipo feminista, não, isso não é. Mas ela está procurando um lugar no espaço, como mulher, como mãe, como trabalhadora, como uma pessoa que quer ser respeitada. É isso que a mulher procura. E graças a Deus está conseguindo. Porque muitos homens aqui hoje nos ouvem. Muitos são pais de família. E eu tenho certeza que esses homens entenderam os ensinamentos do Cristo. Não precisa ter grandes letras. Tem que ter o quê? Amor no coração. Nós não temos que respeitar as pessoas pelo sexo, mas por serem pessoas. Naquele tempo não havia respeito. E nós temos que respeitar as pessoas. Não importa o sexo, a religião. Ricos, pobres, feios, bonitos, negros, amarelos, brancos. Nós somos irmãos, filhos de um mesmo pai. E a definição de raça, só existe uma raça, que é a raça humana. Isso que há 2000 anos, Jesus tentava explicar àqueles homens ainda endurecidos. E nós temos agora Maria, a mãe de Jesus. Esse quadro foi como Chico viu Maria. E ele fala para um pintor, e essa pessoa vai desenhando, desenhando, até o momento em que o Chico diz, é esse o rosto de Maria. Então é essa mulher lindíssima que o Chico viu e ele retratou para todos nós. Então Jesus estava ali para ser morto, junto da cruz. E Maria, com as outras mulheres,
que nós já falamos, ali estavam todas as Marias, Joanas, Serápias, as mulheres que conheceram Jesus ali estavam com ela. E ela pensava, Senhor meu Deus, que profundos desígnios haviam conduzido seu filho adorado à cruz do sepulcro. E ela se lembra, desde o nascimento, ela se lembra do momento em que viera o anjo Gabriel, que anunciara João Batista para Isabel. Também anunciara que Jesus, o Salvador, nasceria por ela. Jesus não renasceu, Jesus nasceu. Ele não reencarnou, ele encarnou uma única vez. Porque foi o único ser que nasceu, viveu e voltou em linha reta para Deus. Quem nos afirma isso é Emmanuel. Então ele teve uma única vez, uma única encarnação. Porque foi ele quem fez o planeta. É ele, o engenheiro, um dos engenheiros siderais. Então ele veio para nos dar o exemplo, para nos dar o caminho. Então ela pensa, meu Deus, eu vi, eu senti ele no meu ventre. Balbuciar depois as primeiras palavras. Eu vi menino, quando ele saía, conversava com cegos, com leprosos. E ela se lembra de uma vez em que ele chegara em casa com 2 ladrões. Aqueles ladrões eram os mais perigosos da redondeza. Então ela se preocupara pelo filho. E Jesus então tinha cada resposta para ela. Para os sacerdotes do templo, quando com 12 anos, ele havia deixado todo mundo de boca aberta com as respostas que ele tinha para tudo. E ela pensava em Jesus quando humildemente ele vai e pede para o pai, porque também era comum naquele tempo eles fazerem algum trabalho manual. E ele vai para a carpintaria aprender aquilo que o pai dele sabia. Então ele mesmo disse, vós, João 8,38, vós fazeis o que vistes junto de vosso pai. Então ele disse que o exemplo que os nossos pais dão, os exemplos bons, devem ser seguidos. Então muitas vezes nós vemos filhos que têm comportamentos que não são os ideais, e nós conhecemos os pais e sabemos por que ele tem esse comportamento. Então o exemplo dos pais ainda é muito importante, porque se não cala naquele momento, no momento de sofrimento, aquela noção que ele teve enquanto criança, volta e ele vai reconhecer o caminho que ele deve trilhar. Então ela viu tudo aquilo. Ela viu quantas pessoas ele havia curado, cegos, estropiados. Quantas pessoas ele havia reconhecido não como erradas, mas como mulheres equivocadas. E ele dá a todos eles um novo caminho. Então ela pensa, ela diz, meu filho, meu amado filho, o que fizeram com você? Ela se pergunta. Nesse momento, quando Maria está ali, em volta de Jesus, logo na frente, ela vê uma mão pousar em seu ombro. Era João Evangelista, irmão de Tiago. Porque todos os outros apóstolos tinham tido medo e se afastaram. Pedro o negou 3 vezes. E lá estava João. Então Jesus se volta e diz para ele, mãe, eis aí teu filho. E se volta para João e diz, filho, eis aí a tua mãe. Então nesse momento, Jesus dá o exemplo de que não precisa de ser a família da carne. Porque o ideal seria que nós tivéssemos o mesmo amor, o mesmo respeito pela família universal. Então ele quis dizer que família é aquele que nos ama, aquele que nos compreende. E não sabemos por quantos séculos ou milênios,
Mas um dia nós vamos aprender a entender o que é esse amor. Quando Jesus disse para ele: filho, eis aí a sua mãe. Ora, todos eles eram muito pobres. E João, então, vai para Éfeso. E Maria para a casa de parentes. Ali ela fica por 3 anos. Quando um dia vem João e diz para ela que havia ganho uma casa muito pobre de um rico personagem e que ele tinha condição agora de recebê-la. E ela vai para um promontório em Éfeso, de onde se podia ver o mar, que tinha também uma estradinha bucólica. E por ali passavam os pobres, os leprosos, os estropiados. E naquela casinha, ela recebia a todos com carinho, lavava-lhe os pés, dava-lhe um caldo e dava-lhe pouso. E ali ela recebia todo mundo. Quando foi um dia, ela sentiu uma saudade imensa do seu filho. E ela vai e ela olha o céu. Ela diz: meu Deus, quanta saudade do meu filho. Nesse tempo ela já estava velha, cansada. E naquele dia ela sente um cansaço maior do que o normal. Quando ela vê que vem vindo uma pessoa que precisava dos seus cuidados. Ela o atende. E ele diz: minha mãe, venho fazer-lhe companhia. Mas ela já havia sido acostumada a ser chamada de mãe. Porque uma vez ela atendeu a um leproso. E ela, sem medo, cura o leproso. E aí o leproso olha para ela e diz: Maria, Santíssima entre as mulheres. Ela era chamada de Mãe Santíssima. Então, quando aquele homem, à noite, ia chegando e diz: mãe, venho fazer-lhe companhia. Ela, cansada, vai pegar água com a bacia. E a hora que ela se abaixa para lavar os pés daquele mendigo, ela vê o sinal dos cravos. Quando ela olha Jesus, e ela vê as chagas nas mãos de Jesus. Então ela diz: meu filho, e ela tenta se ajoelhar para beijar os seus pés. Aí Jesus chama ela para si e fala: vem para mim, minha mãe. Meu pai quer que a senhora seja a rainha do seu reino. Então Maria Santíssima é a rainha do reino de Deus. Ela é tão importante que foi para ela que ficou a responsabilidade de cuidar daqueles que não acreditaram nas promessas do Cristo e tiram a própria vida. Então, são os legionários de Maria que entram nas profundezas e vai lá resgatar os suicidas, porque em nome do filho dela, que ela cura a todos aqueles doentes do corpo e principalmente doentes da alma. Maria ficou sem voz. Chamaram João. Quando ele chega, ele ainda encontra a viva e ela morre. Ela desencarna nos braços de João. Naquele momento, ela teve alguns desejos. Ela queria ver onde estavam todos aqueles que confiaram em seu filho e que morriam na cova dos leões. Aqueles que eram queimados como tochas vivas. E ela vai para um desses circos. E lá ela encontra uma moça com muito medo, encolhida num canto. E ela olha e diz para a moça: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias do céu. Então é isso que Jesus nos promete. É isso que Maria nos fala. Convertamos as nossas dores da terra em alegrias no céu. A morte não existe. É a única certeza que nós temos, que é a oportunidade que nós estamos hoje, dessa encarnação. Que nós usemos o nosso tempo
em favor de nós mesmos, crescendo espiritualmente, crescendo intelectualmente, porque com todos os sofrimentos que nós temos, todos aqueles que passavam por Maria e pediam para ela que ela lhe falasse alguma coisa, ela dizia: tem de bom ânimo, tudo passa. Então, em nossa vida, a dor, o sofrimento, a alegria, tudo passa. Que Jesus nos abençoe.